Então, estamos aqui na disciplina Paisagem Cultural em Tempos de Catástrofes Climáticas, recebendo a nossa convidada de hoje, Nelza Cardoso, bióloga, botânica, doutora em ciências e paleontóloga, para falar para a gente dessa perspectiva de uma nova botânica e trazer algumas curiosidades desse campo, né, pensando nesse olhar artístico a partir do contato com as plantas. Então, muito bem-vinda, Nel. Obrigada por participar aqui da nossa disciplina, vinculada ao programa de pós-graduação em artes visuais e ao programa de extensão Histórias e Práticas Artísticas, né, com o qual aí a gente está criando esse campo de diálogos entre diversos pesquisadores, né, de áreas da ciência e das artes. Então, obrigada. Pode seguir aí. Ok, gente, muito obrigada pelo convite, Lilian. Eu trabalho com botânica há cerca de 22 anos e sempre me chama muita atenção as novidades a respeito, até confrontando aquelas coisas que estão dentro dos dogmas científicos, que são muitos. Eu trago propositalmente esse título meio atrapalhado ali, com uma letra em caixa alta, outra em caixa baixa, a respeito de uma nova botânica e algumas curiosidades. Podemos passar? Então, dessa forma, pode passar, Lilian? Eu trago para vocês que a ideia dessa nova botânica, ela gera um certo desconforto, né? Pelo menos para os cientistas. E é importante a gente avaliar que as plantas estão aqui há pelo menos 400 milhões de anos. Nosso contato com elas sempre foi inevitável, instintivo até, né? A gente as utiliza de diferentes formas, eu deixo elas aí escritas para vocês perceberem, mas uma das coisas que mais nos chama a atenção atualmente, além das pesquisas como climatologia, evolução ou reprodução, é a respeito do que a gente avalia nas fronteiras da ciência, né? Numa coisa nova, conhecida como neurobotânica. Não é tão nova assim, mas para avaliação dos atuais cientistas, sim. Podemos passar? Eu trago alguns cenários das plantas antigamente, né? Alguns cenários até próprios aqui do Rio Grande do Sul, outros de outras partes do mundo, mas, de alguma forma, as plantas, enquanto grupo, estão aqui presentes há muito tempo. E, dessa maneira, a gente capta delas, né, ou percebe nelas que elas sabem lidar com o planeta, com o ambiente. Pode ir adiante? Então, nós temos um convívio com as plantas muito antigo, de priscas eras. Eu trago para vocês o exemplo da Lucy, que é um dos fósseis mais antigos de hominídeos, Australopithecus afarensis, né? Que comentamos a respeito delas pela bipedia desse grupo. Então, sociedades que já caminhavam constantemente, coletando e caçando, né? Sempre no ambiente da África, nessa época aqui, e nessa coleta toda e na caça, enfim, as mulheres participavam desses processos, mas em períodos de cuidado parental é muito importante a gente lembrar que é um período delicado, então, com certeza, ao longo da gestação, ela ia diminuindo essa atividade em caça, na correria do dia, e acabava protagonizando o manejo das plantas, né, tanto pela coleta, como futuramente pelo cultivo. Agora, no próximo slide, pode passar, eu dei um salto quântico no tempo e chegamos a uma agricultura, né, que surge há entre 15 e 12 mil anos atrás da nossa existência hoje. E aqui os coletores e caçadores ainda estão presentes na nossa sociedade, né, mas agora os agricultores são aqueles produtores sedentários, eles já não se movimentam tanto pelos espaços. Então, as mulheres que participavam da caça e da coleta agora também seguem envolvidas no cultivo, né? E cultivar a planta é observar seu crescimento também. Então, é importante, né? Eu trago afrescos de cavernas que mostram realmente que nós já estávamos dominando animais e plantas, né? Domesticando elas e eles ao todo. E as mulheres sempre muito próximas desse contato. Próximo. E Nel, cada vez mais se descobre mais regiões, né? No norte do país, em especial, centro-oeste, de regiões aí com novas pinturas descobertas, né? Agora claro. Também se descobriu muita coisa nas pedras dos rios.
Perfeito, é verdade. Próximo slide. Eu quero trazer agora para vocês um impacto mais visual, assim, a respeito da nossa observação mesmo como seres atuais, né? Pode passar o próximo slide, que eu acho que voltou. Então, essa ideia da paisagem que eu quero te trazer aqui é mais ou menos como agora o momento em que a gente para observar eu diria, essa nossa aproximação, essa nossa separação da natureza, né? Então, esse aí é um slide rápido para a gente observar uma paisagem contemporânea e agradável, né? Então, o amarelo, o verde, o horizonte lá atrás, tudo sem perigo aparente, né? O próximo. Aqui também as montanhas de São Francisco de Paula, então, já mostrando para a gente, uma certa aflição a algumas pessoas, né? Não há muito tempo aqui para eu dialogar com vocês, então, normalmente, eu mostro os slides e vou perguntando o que causa. E tem uma emoção em comum com todos nós, que é o medo. Então, daqui parece que a gente está voando, né? Então, conseguimos ver áreas que são inexploradas, que nunca foram mexidas pelo homem, pelo menos pelo homem branco. A próxima. Aqui, então, como está em PDF, perde o efeito que eu queria trazer para vocês, uma grande cachoeira que a gente visita quando vai aqui para a Serra, em Cambará, e ali nesse círculo amarelo é onde as pessoas estão caminhando. Eu mesma fiz essas trilhas, essa foto é minha, né? Então, do ponto de frente da cachoeira, mostrando que esse misto de coragem da gente, né, a gente sente medo, mas vai com medo mesmo assim, porque o medo está constante, né? A natureza, ela nos auxilia e, ao mesmo tempo, nos choca, né? O próximo. Nessa ideia da natureza, eu trago para a gente, né, que o relacionamento do ser humano, ele é muito romantizado por nós aqui na cidade. Os dias de sol, o banho de mar, correr pelos campos entre as flores, isso são devaneios do homem contemporâneo, né? Nós ficamos presos à cidade, realmente essas emoções nos invadem quando a gente está no ambiente natural, né? Mas nós somos muito frágeis em frente à natureza, sempre fomos, o macaco nu, né? Então, frente aos predadores dos ambientes desse planeta, nós começamos uma batalha incrível de destruição do ambiente. Essa é uma busca que eu tenho desde a minha infância, em cima do porquê que a gente destrói, e aqui eu estou encurtando um pouquinho o caminho, porque isso vem de uma outra palestra chamada Botânica Intuitiva, muito mais longa e detalhista, e eu entro a respeito do porquê que a gente destrói nossos ambientes. Eu não quero justificar, mas auxiliar a entender, né, que a gente tenta artificializar o ambiente e consegue. Nós estamos agora em ambientes artificializados, luz controlada, temperatura, nossas salas e nossos quartos, nesse momento, tendo essa conversa. Então, isso nos traz o que a gente chama de segurança e controle, porque nós temos muito medo, dependência, tivemos que nos adaptar à natureza, tivemos que nos identificar com ela, né? E muitas vezes nos afastar dela. E atualmente, algumas pessoas mais despertas buscam um retorno à natureza. O próximo. Né? Dessa maneira, eu trago essa cena clássica, ela existiu. Os tigres de dente de sabre existiram até um certo 12 mil anos atrás, de 2 milhões de anos, né? Até 12 mil, a gente conviveu com esses organismos. Então, a nossa ancestralidade, que é baseada na nossa visão do entorno, nos deixou muitas péssimas impressões. Uma delas é que lá na mata existem os monstros, né? Lá na mata, pode voltar, nós temos o artifício de estarem escondidos os monstros que nos predam, que nos comem. Essa aqui é uma pequena cena recortada de artística, né, de uma época em que nós vivíamos na planície de Olduvai, até eram hominídeos mais antigos do que esse aqui da expressão, e que nós teríamos, então, a companhia desses tigres de dentes de sabre, não como amigos, mas como eles roubavam as crianças do colo dos caminhantes, né, enfiando esse dentão
que ele tem para fora, na cabeça do bebê. Era a única maneira que ele tinha de arrastar essa presa, que era um pouco menor que um adulto gigante, para levar para suas cavernas e comer, né? Nós vimos isso através de crânios perfurados, onde cabe direitinho essa presa dele. Então, isso não é uma história contada do nada, mas baseada em paleoantropologia, né? E assim nós vamos caminhando nesse medo da natureza. Imagina um macaco nu e nós ali sendo roubados, né, por um animal imenso desse. Esse tigre esteve até aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos a arcada dele, que foi encontrada aqui dentro da Lagoa Mirim, né? Então, para vocês perceberem que ele esteve no mundo todo, da África até aqui. O próximo slide mostra para a gente uma ideia muito fantasiosa que a gente traz do Jardim do Éden, onde a natureza nos acolhe com carinho, um horto organizado com plantas e animais, imagina, sem preferência alimentar. Então, eu deixando um leão próximo dos meus bebês, ou próximo de uma ave terrestre, como isso se deu? Só na mente da gente mesmo, né? Então, o Jardim do Éden traz um sistema organizado totalmente controlado. Então, eu vou usando a arte agora para nos trazer essa ideia que permeia um bastidor mental do que a natureza poderia nos dar, né? Próximo. Eu trago aqui esse quadro do século XV que retrata muito tranquilamente a natureza lá depois da janela. Inclusive, lá fora nós temos duas crianças, né, no muro, observando a natureza bem distante também. O que isso nos traz? Que a natureza é perigosa, que nós temos que nos guardar dela. Claro, uma impressão pré-histórica fixada na nossa mente, né? Próximo. Gisele está comentando, Nel, porque eu sei que tu não está acessando aí o chat, das preguiças gigantes que também povoavam aí a região amazônica. Exato, eu estive na Amazônia, até dou uma palhinha sobre o que a gente falou. Isso, a lenda do Mapinguari. Muito maluco, né? A gente pensar que isso ficou realmente como uma lenda e é porque nós humanos, nossos antepassados, conviveram com eles. Então, eu sou também paleontóloga e dentro dessa lida estive na Amazônia por 4 anos, seguindo a trilha dos antigos buscadores de fósseis. Eu fui até mais ou menos a Boca da... Como é que é? Boca... Eu não consigo mais nem lembrar o lugar, mas era na... Que interessante. E não pode ser mentira, Priscila, houve um convívio. Então, o que a gente fala é que lá nesses espaços bem antigos da Amazônia, antigos não só por serem antigos, mas onde tudo fica parado, né? As comunidades são pequenas, eles têm muitas lendas a respeito do Mapinguari. E nessas idas nós realmente encontramos fósseis, tanto de preguiça gigante, como de grandes hipopótamos, né? Então é natural essas histórias estarem vinculadas a um convívio indígena até com esses grandes organismos. Trazendo então a nossa visualização, para te ver como a natureza, né, nos trouxe esse medo realmente. Eu trago aqui mais 2 figuras clássicas, e eu dou a data, que é para a gente perceber que isso continua, né, no nosso imaginário. Então, a figura ali as 4 idades de um gentil homem, ele passa o tempo todo, desde a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice, dentro do próprio castelo, mostrando a natureza lá adiante, e o jovem com o gavião na mão, controlando a natureza, porque ela é perigosa. Aqui no próximo quadro, Mr. e Mrs. Andrews são retratados na sua grande propriedade. Tu consegue perceber que há uma propriedade que foi limpa, já foi colhida, e ele tem uma arma na mão, ele tem um cachorro. Então, ao lado de uma árvore, assim foi retratado, porque esse foi o cenário, uma mulher linda, limpa, controlada também, tudo muito controlado, mostrando, puxa, nós já damos um salto quântico, mas agora nós estamos na natureza, mas aquela arma indica, eu estou de olho, nenhum bicho vai chegar em mim, né? A próxima. Aqui, então, eu acho que a gente internaliza e replica essa história para as nossas crianças, de que lá na mata há um monstro
Eu não trouxe a referência, mas o filme de Shyamalan, A Vila, também diz isso, que lá na mata há um monstro, a gente não pode sair daqui, nós criamos uma prisão sem muros, né? Então, aqui, de novo, nós temos um homem, ele está armado, ele vai detonar aquela fera em proteção a uma mulher infantilizada que depende dele. Sendo que vamos pensar que um outro conteúdo também que o homem não domina, o homem enquanto o homem, gênero, não domina, é o útero da mulher, né? Então, que também é um lugar perigoso para ele, apesar dele vir a partir disso. Então, a próxima transforma a gente em bruxas, né? Onde todos os femininos e os seus saberes são esmagados pela nossa sociedade. Eu trago aqui a natureza, a mata, a floresta. Eu te trago vários termos muito femininos que trazem essa versão de que a gente está muito, nós, enquanto mulheres, muito próximas da natureza e das plantas em si. Quer ver uma pergunta básica? Chegou em casa, ou com dor de cabeça ou dor de estômago, quem é que te oferece o chá? Raramente é o vô, o pai, o tio, é sempre uma mulher. Então, é inevitável que a gente tenha sido considerado bruxas, exatamente como a Margaret Me foi, né? Por essa nossa proximidade das plantas e o poder de cura ou morte através delas, né? Podemos... a própria Simone de Beauvoir também tem estudos, né? Falando disso, assim, do quanto a medicina, né, cooptou aí das mulheres esse conhecimento das plantas e jogou no universo masculino e depois isso vai ser industrializado também, né? Então, de fato, nos tira, né, uma certa autonomia, inclusive sobre a própria saúde, o bem-estar, né, com práticas aí que tão próximas e que podem, né, às vezes um chá que está ali plantado na nossa horta não precisa mais do que colher e fazer infusão, né? E a gente reduz, Lilian, toda essa informação feminina a uma palavra que é o vegetal. Quando vegetal para a gente é mais ou menos assim, fulano está vegetando no hospital, né? Então, vegetar é não se mover, é não fazer nada, é não existir. Então, eu sou, enquanto bióloga, né, meto a minha colher de pau nessa história de que, sim, esse conhecimento, embora científico, também levou a esmagar o conhecimento que veio da mulher, né? Mas isso é uma palhinha dentro desse todo. Agora, eu dou um salto quântico para o foco do nosso trabalho, que é a neurobotânica. Tá? A neurobotânica é algo que vem sendo observado há um tempo já. Tem cientistas que agora, de 2016, e nós demos agora um certo foco, a internet deu um foco para um cientista brasileiro que está com um grupo estrangeiro, eu não me lembro os nomes, né? E, na verdade, esse cara chega dizendo que há um mimetismo elevado à terceira potência numa planta chamada Bocchila trifoliolata. É uma planta, uma trepadeira dos vales, se eu estou bem lembrada, do Chile e Argentina. Então, ele diz que não é novo isso, né? Mas então a gente retoma esse olhar sobre essa planta. Ela consegue copiar o formato das folhas das plantas na volta, mais de uma planta. Tu olha no galho dela e tu tem folhas da planta da direita, da planta da esquerda, da planta dos fundos dela. Como? Normalmente, na natureza, a gente traz essa ideia de um reconhecimento químico que a planta faz. Então, em 1905, Haberland, que era um botânico, já dizia isso. As plantas possuem capacidade visual devido às células da epiderme, que se posicionam como lentes convexas, capazes de focalizar imagens da camada celular subjacente, funcionando como ocelos, que também tem nos animais invertebrados. O Francis Darwin, logo depois, ele assume essa pesquisa e diz realmente, ele nota células com paredes como lentes, onde as imagens são refletidas, como óleos compostos de insetos. Isso é incrível, né? Os cientistas atuais, eles colocam uma coisa para a gente, eles pegaram, né, a Bocchila trifoliolata, tiraram da mata, colocaram numa sala fechada, e na volta dela puseram plantas de plástico, querendo dizer, onde é que está a tua química agora, Bocchila? Vamos lá. E a Bocchila copiou as folhas da planta de plástico.
Então, a ideia do Haberland, ou do Darwin Francis, trouxe para a gente a ideia de, sim, as plantas parecem ver. E é incrível, porque isso traz para a gente uma capacidade, uma faculdade que é originada lá nas cianobactérias. E as cianobactérias, que são consideradas algas, são os seres mais antigos do planeta, com uma história evolutiva de 3,8 bilhões de anos, onde elas têm o mesmo formato das suas antecessoras. E isso traz para a gente que elas fazem movimentos em direção à luz. Então, elas promovem isso porque elas percebem a luz, tá? E, evolutivamente, a gente pensa que essas características passaram das algas para as plantas, que é bem provável. O próximo. Dessa maneira, eu trago para vocês um exemplo das cianobactérias aquáticas, né? Elas estão em vários lugares, mas estão aqui também. Então, dessa maneira, quando a água estiver verde, com essa nata verde em cima, por favor, não entre na água, nem beba ela, porque tem capacidade neurotóxica nesse tipo de alga, tá aqui elas, e tu consegue ver pela foto, não é uma foto, mas uma construção, né? Que ela tem também filamentos por fora que ajudam ela a se movimentar. Nelsa, vou interromper um pouquinho só para comentar, né, que esse fenômeno aí, ele foi até avistado aqui na Lagoa dos Barros, que eu tenho um trabalho próximo, né, aqui no litoral gaúcho, e em função, e aí as pessoas ficavam se perguntando, poxa, mas inclusive está em questão lá judicial se vão permitir ou não que o esgoto tratado seja desembocado ali, né? Então, quer dizer, não existe canalização de esgoto para este lugar, a princípio não há, né? Não há esse dejeto, né? Do esgoto para como é que ela está verde assim, né? E aí se descobriu que tinha uns caminhões fossa, né? E caminhões que vêm aí de outros lugares, outras regiões. Então, gente, não é porque a água não está conectada direto no esgoto que não é lançado, né? Porque tem também esses caminhões clandestinos aí que a gente sabe que na calada da noite aí lançam, né? Então, fica muito atento aí a essas regiões em que tem esse verde meio flúor, assim, e a gente já percebe que não é, né, não é um verde comum, né, é um verde, né, que lembra toxicidade já. Na verdade, elas ocorrem naturalmente, tá? Não é por causa do despejo. Só que o despejo desses elementos de cozinha, de banheiro, trazem muito fosfato, que consequentemente causa um boom na população, né, dessas algas e outras dentro das áreas, tanto no mar quanto em água doce. Então, ela poderia naturalmente acontecer, só que quando tu vê uma produção muito grande de curto período, houve sim despejo de material com fosfato ali, com certeza. Então, é o teu detergente, é o sabonete, o shampoo, a água das fezes que vai junto, com certeza, tá? É interessante esse esclarecimento, pode ser também natural, né, o processo. Pode, mas ele é um indicador do excesso de algumas substâncias que alimentam, como o fosfato, por exemplo. Né? E eu estou vendo que tem coisas no chat, eu estou fazendo de conta que eu não estou vendo, mas se tu quiser comentar, daqui a pouco a gente, ou no fim. Tá bem, eu acho que daqui a pouquinho a gente retoma, que tem bastante coisa ali. Vamos ao próximo. Pode ir para o próximo. Isso, então aqui seria mais ou menos como é perceptível uma imagem através da luz, né? A luz bate numa imagem, como que a câmara, um olho humano ou a cianobactéria percebe essa imagem da mesma maneira. Então, as plantas também perceberiam dessa mesma forma. Pode ir para o próximo? Aqui está a boquila te mostrando a mesma planta, ela desenvolve 2 tipos de folha imediatamente, mais a folha dela. Então, ela pode ter até 3 modelos de folha nela mesma, né? Então, é interessante a gente perceber isso. Fantástico! Né? Pode passar a próxima? Aqui é um experimento, então, imagina, aqui nos quadrinhos de baixo, a lâmina, a gente tira, na verdade, uma lâmina da folha e consegue perceber as células, né? E com estruturas, ok. E agora, não mexe, volta.
No lado, tu consegue perceber as fotos do Haberland. O Haberland foi captado pela imagem da planta, tá vendo? Sim, que incrível! Composta. Incrível! Essa foto, essa coisinha de baixo, esses 2 quadros, são, então, estou ali com aumento, é perceptível ao microscópio, é da pesquisa do próprio Haberland, né, nem do Francis, e ali em cima um exemplo de como é possível tu ver também a imagem do cientista mostrada como fossem gotas d'água, né? Na verdade, é um aumento de células da planta que se assemelham-se a esses 2, parecem só 2 olhos ali nessa mosca, mas são muitos olhos compostos de um lado e do outro, tá? Então, a gente teria também esse ocelo, né, distribuído nas plantas. Pode ir na próxima? Então, o que acontece? Atualmente, na década agora de 20, enfim, os anos 2000, né? Eu trago de novo, por acaso, a gente está conversando igual, né? Estão falando do Mancuso, eu sou fã dele. Ele monta, em 2021, o LINV, né? O Laboratório Internacional de Neurobiologia de Plantas, e ele é detonado pelos outros cientistas, ele é arrasado. Quero dizer para vocês que em Pelotas a gente também tem um cientista que trabalha com plantas e som, como que elas reagem aos sons. Então, aqui, o Mancuso bate na ideia de que planta tem inteligência, tá? Ele fala que são muitos os pontos em comum entre plantas e animais, né? E que elas teriam também uma capacidade grande para várias coisas. Uma delas seria a protoandria e protogenia. São fenômenos que as plantas induzem, né, através de hormônios, feromônios. Os mesmos hormônios que atraem sexualmente os animais, as plantas também têm. Então, elas conseguem parar o trabalho da parte feminina de uma flor, na mesma flor, para o trabalho da produção da estrutura feminina e deixa somente a estrutura masculina, que é o pólen, ser produzido. Esse pólen viaja, vai para outra comunidade, ali, outra população, onde o contrário está acontecendo, a parte feminina está em ebulição e então se dá a fecundação. O que isso me traz, né, de todas as formas? Algumas questões, a gente precisa responder elas. As plantas são inteligentes? O que é inteligência? E aí eu queria te colocar, porque às vezes é uma questão de conceito, né? Eu li, assim, algumas pesquisas lá em 2010 já sobre esse tema, com a mimosa pudica, que é aquela planta que por muito tempo foi considerada meio animal, meio planta, por conta de que tu encosta, ela fecha, né? A Maria Dormideira, enfim. E ali já tem uma discussão, né, sobre esse pensamento, essa inteligência da planta. E nos congressos em que se levantou essa questão naquela época, né, já se falava do problema do uso do termo inteligência, que exigiria um sistema nervoso central para ser chamado inteligência, senão se pode chamar de pensamento, mas não inteligência. Então, uma questão de conceito mesmo, de definição de conceito, muito preciso, né, próprio do campo científico, porque a discussão, às vezes, né, vai justamente nesses limites aí de precisão do termo, né, o que é essa inteligência, né? Então, vamos lá. A ideia é, será que elas têm intenção? Porque a intenção é o movimento, a próxima fase, o próximo passo, né? Então, a ideia é ter intenção. Mas para a gente ter memória, para ter intenção no movimento, na atitude, seja qual for, e para a gente ter inteligência, a gente tem que ter memória. Será que a planta tem memória? E se elas têm memória, onde que elas aguardam, né? A ideia é que o sistema nervoso central é uma forma antiquada da gente pensar. Então, o próximo slide. Nesse próximo slide, eu trago essa informação para a gente. A inteligência é a capacidade de extrair informação, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Puxa, isso é da Associação Psicológica Americana, que nos traz essas informações. Então, eu vou dizer, a inteligência depende da memória. Planta é inteligente? Com certeza ela é. Se a inteligência depende da memória, as duas estão intimamente ligadas
e são essenciais ao raciocínio lógico e resolução de problema. E a inteligência, sendo a capacidade de interagir com o mundo e fazer escolhas, depende da memória, que é a capacidade de armazenar informação, onde ela se fixa na mente e influencia as escolhas do indivíduo. Assim, eu quero relembrar-nos de que as plantas estão aqui há 400 milhões de anos, e que assim como tu e eu temos medo da natureza por uma impressão antropológica, vamos colocar assim, antropocêntrica, né, que vem realmente da nossa vivência com o ambiente, e nós ainda temos isso impresso, e faz tão pouco tempo. Com certeza, nós estamos lá há 400 milhões de anos atrás, e as informações captadas por elas vão sendo estabelecidas em locais próprios dela até chegar nos dias de hoje. Então, Mancuso nos traz uma ideia. Vamos parar de pensar em sistema nervoso central e vamos pensar em como as plantas se coligam com o mundo. O próximo. A ideia é que eu já vou explicar como isso se propõe, só que eu queria dizer que isso já vem sendo estudado e já vem sendo aplicado. A Agência Espacial Europeia tem estudado os modelos de planta, a sua morfologia, para definir sondas e aparelhos que possam estar presentes em outros planetas. Núbia, tem que fechar o teu som. Desculpa. Que estão, na verdade, para a exploração de outros planetas, a gente necessitaria de uma espécie de aparelho baseado nas plantas, mais ou menos assim. Se eu tiver centralizado o sistema nervoso ou as funções, no momento que esse centro é atacado, esse centro sofre uma avaria, então todo o sistema para de funcionar. E olha como as plantas são inteligentes. Elas têm a condição de tu, por exemplo, já ouviu aquele assunto dizer assim, pega de muda, tu arranca um galho da planta e enfia na terra e ela germina. Exatamente, a planta trabalha setorizada. Então, quando tu tira um pedaço dela, ela não necessariamente vai morrer. E então, a ESA, a Agência Espacial Europeia, vem trabalhando com a capacidade fotossintética para alimentar suas sondas e seus robôs a partir da luz solar no cosmos. As gavinhas, o que é gavinha? Lembra do maracujá que se enrosca nas coisas? A gente chama de gavinha aquele enrosco dele, né? Mas é isso. Chuchu também, né? Isso, chuchu. Isso está firmemente colocado vamos dizer assim, na dúbia fragilidade da raiz, em que ela vai perfurando a terra, criando um tecido novo à medida da ponta da raiz ir perfurando a terra. Então, isso é inteligência e isso é uma maneira, estou colocando só o mecânico da coisa, uma forma mecânica de acessar o ambiente. Assim, outra coisa também que a ESA está de olho são os frutos com a capacidade de espalhar sementes, né? Que pode ser para espalhar, por exemplo, drones, que é para espalhar, por exemplo, realmente sementes para te poder, sei lá, fecundar uma área que está inativa, como a gente faz aqui para retomar as florestas, né? Aqui, também há pesquisas de polinizadores, né, Neuza? Claro, de como fazer o pólen chegar a determinados pontos, né? Então, a morfologia vegetal dá para a gente uma espécie de tecnologia de crescimento em ramos, e não necessariamente num corpo completo, né? Para que tu possa brotar e germinar se tu não tiver o corpo completo. Também há quem estude a filotaxia dela, que é a disposição das folhas no galho, para a gente poder construir prédios onde todas as áreas são iluminadas, sem que uma área atrapalhe a outra. Eu já vou te mostrar um modelo. E na política social, veja bem, a democracia verde, uma planta, quando ela se alimenta, ela manda esse recurso para todos os seus pontos, inclusive para outras plantas através das raízes, né, fazendo contato com outras raízes. Então, essas funções distribuídas por todo o corpo, enquanto no animal está setorizado, as plantas conseguem sobreviver tranquilamente, né, dando chance a um maior equilíbrio para essa sobrevivência, maior resiliência. Então, a gente deve olhar para isso, mudar os nossos conceitos, bem como a Lilian falou, para que a gente perceba toda a espécie de capacidade em manter-se viva, ainda que o centro não esteja. Próximo.
Dessa maneira, te mostra a filotaxia no modelo arquitetônico, em construções verticalizadas, que já existem por aí e que a gente talvez não tenha percebido, né? Que essa necessidade vem da percepção solar por essas plantas. Então, eu trago 3 modelos de plantas que existem, é natural isso, e que a gente vai copiando para as nossas construções. O próximo. Eu trago aqui também a ideia da conexão entre as plantas. A gente tem isso. Então, a gente tem aqui a relação de que todas as raízes então, estão interconectadas numa floresta, tendo uma planta-mãe, normalmente a mais antiga, ou as mais antigas, fazem essa conexão, e elas escolhem para quem elas vão mandar nutrientes. Por exemplo, tem uma árvore muito importante, foi cortada, tem um toco dela, e ela não morreu. Ela começa a brotar, porque se tu for avaliar embaixo do solo, ela está recebendo nutrientes de todas as companheiras de solo, para que ela cresça novamente, brote e continue seu crescimento. Tem orquídeas que hackeiam, né? Isso daqui é parte da outra pesquisa, da minha outra palestra também, então eu não trouxe detalhes, mas existem orquídeas que hackeiam a energia de outras plantas pelas suas raízes, como plantas parasitas, né? Mesmo no solo. Próximo slide. Aqui eu trago uma raiz mostrando para vocês as hifas que vão chegando até ela. Mas que hifas são essas? Nós temos fungos que existem sobre o solo. Tu vê muitas vezes cogumelos quando está passeando na floresta, né? Mas não imagina a rede de hifas. As células dos fungos são longas e elas existem debaixo do solo e dessa maneira conseguem trazer, gente, por dentro, como canalículos, até DNA é transportado por ali, componentes nutritivos e até componentes tóxicos. Então, uma vez que uma árvore tem esses fungos na sua raiz, elas crescem melhor, elas conseguem mais água, porque as hifas podem ir em longos caminhos atrás de água e trazer para os seus canaizinhos água para as plantas. Nutrientes também, quando a terra está muito pobre, elas buscam nutrientes em áreas ricas. O que isso significa? Essa relação das plantas com os fungos, que é uma outra pesquisa, ela existe há muito tempo e permite que as plantas estejam presentes em solos nem tão nutritivos. É uma rede complexa, com certeza, Priscila. É uma internet natural, com certeza. A próxima. Aqui eu diria para a gente... Nel, deixa eu só falar uma coisa. Existem pesquisas no Japão usando os caminhos do fungo. Tu falou muito bem antes ali do pé de chuchu, do maracujá, que são essas trepadeiras que vão, né, fazendo essas ocupações do território. A planta, ela é muito esperta no sentido, muito inteligente, né, no sentido desse cálculo que ela faz do custo-benefício, né? Menor energia possível. Então, muitos pesquisadores se aproveitam um pouco dessa observação para entender, por exemplo, qual é o melhor caminho, né? O caminho, né, de melhor custo-benefício ali dentro daquele território para chegar, enfim, na melhor luz, no caso das trepadeiras, né? E nos fungos que tu está trazendo aqui, há pesquisas para ver os melhores caminhos justamente para a internet, né? Para depois aplicar isso na tecnologia. Então, a partir dessa observação desses caminhos, não só para a tecnologia, mas também para arquitetura e urbanismo, quer dizer, usando esses melhores caminhos projetados pelos fungos para depois calcular as vias e tudo usando este cálculo natural do fungo. Exato. Né? O que a gente teve no Japão foi um experimento com outro tipo de fungo. Esse daqui é um fungo que está debaixo do solo e ele, então, tem as hifas, né, como célula. Esse fungo que tu está comentando, ele é o dito Myxomicota, e ele ocorre sobre as superfícies, e é um fungo um pouquinho diferenciado desse aqui, porque ele não traz filamento, mas ele traz amebas, microamebas, tá? Ah, mas é ameba ou é fungo ou é planta? Fungo não é planta, fungo não é ameba. Mas esse tipo de fungo é composto por pequenos organismos, que a gente consideraria ameboides, né, pela forma como eles andam, né, mas eles andam agregados. E foi definido, então, nessa pesquisa, que a partir de colocar numa espécie de
labirinto, colocaram lá na ponta do labirinto um certo alimento, e esse fungo foi seguindo caminhos do labirinto que eram um pouco mais, vamos dizer, eficientes para chegar antes no alimento. E esses caminhos foram utilizados para fazer a estação de metrô. Lá no Japão, eu acho que é a própria de Tóquio, se eu também exatamente. Exatamente. Então, quer dizer que ele buscou o caminho mais curto. Então, a gente põe um mapa, né? Redesenha isso num micromundo para ele e ele te ensina o melhor caminho. Exatamente, os fungos são uma inteligência pouco compreendida ainda. Não entro nesse detalhe, mas eu também trabalhei com micologia por um tempo. Aqui eu mostro para vocês, a parte amarela da foto é a pequena raiz de uma plântula de um pinus, né? Uma gimnosperma. 100% das gimnospermas no planeta fazem o que a gente chama de simbiose, chama-se micorriza também. É uma simbiose com fungos, então, debaixo do solo. Então, a micorriza, porque a simbiose se dá a partir da raiz. E tu pode ver que o alcance da raiz fica muito maior com a rede de fungos, né? Inclusive, essa rede tranquilamente explica para a gente o que a teoria das cordas nos traz a respeito da explicação até do cosmos, tá? Nós estamos aqui nos debatendo, gente, feito bactérias, tá? Dentro de uma placa de Petri que alguém está observando. É assim que eu noto a nossa existência no planeta e o planeta no cosmos. Esse modelo aqui, ele se repete na natureza. O micro no macro. Priscila está alinhadíssima. Pode passar o próximo. O micro no macro. Eu vou mostrar mais adiante o micro no macro. Eu quero trazer uma abordagem rápida aqui, que a Lília me pediu, porque eu trabalho muito com microscopia, e aqui eu trago para vocês uma pesquisa que parece não ter nada a ver com planta, mas tem a ver com fungo. Essa pequena fotinho aqui do lado, onde tem o círculo, ela mostra para a gente um pedaço da reunião das placas tectônicas, né? Que estão presentes em todo o planeta. O planeta é um quebra-cabeças, tá? A parte verde é o que está elevado do oceano, a parte azul é o que está debaixo do oceano aqui. E aqueles riscos ali na volta, que eu não estou podendo marcar com o cursor, mostram para a gente a divisão as divisões dessas placas. Bem onde inicia o que eu estou chamando de Foz do Amazonas, no final da linha, dentro do círculo, eu trabalhei com um material que foi trazido de lá, de uma superfície de 3.000 metros abaixo da linha do mar, abaixo da linha do oceano. Então, ali, material veio para mim do fundo do oceano, e eu, ao avaliar esse material, achei uma coisa incrível, uma quantidade muito grande de fungos, já vou mostrar a vocês. E a grande pergunta é, o que vocês estão fazendo aí? Porque eu não estou falando da foz do Amazonas próximo da margem, mas uma superfície muito profunda. Eu tenho 2 chances de ter substância nutritiva ali. Uma delas é, porque ali deságua o Amazonas, é um rio enorme, se não o maior, o segundo maior do mundo, ele deságua ali trazendo muito material orgânico do continente, alimenta a área. Até, inclusive, a gente descobriu que há uma espécie de ambiente de coral logo abaixo, né, do mar, da primeira linha do mar, mas isso é dentro da plataforma continental. Então, eu estou te mostrando uma coisa um pouquinho mais para frente, mais adiante, dentro do mar profundo. E aqui é muito incrível, porque foram descobertos, se esses fungos estão ali, eu alinhei isso a uma pesquisa que foi feita em 1970, eu não me recordo o nome dela agora, mas essa pessoa, eu mandei até e-mail, é uma senhora hoje, viva ainda, e ela foi a primeira pesquisadora a entrar num dirigível e descer no dirigível nas Fossas Marianas, conseguindo perceber uma flora, uma fauna, vamos chamar de fauna, porque era incrível, debaixo do fundo do mar, associada a uma espécie de, como se fossem chaminés. Essa foto onde ninguém acha que tem a vida porque não chega a luz, né? Porque não chega a luz. Essas chaminés jogam de dentro exatamente, gente, tanto dessas fendas que a Lília marcou ali para nós, essas linhas que dividem esse quebra-cabeça de placas tectônicas, essas fendas surgem
essas fumarolas, é assim que a gente chama, surgem tanto nessas fendas quanto próximas delas. Enfim, o que essas fumarolas estão trazendo? Diretamente da massa mole, né? Da massa das correntes de convecção de lava quente que tem embaixo dessas plataformas de solo, abaixo da linha do mar, lá embaixo no oceano, elas estão presentes. Essas plataformas deixam fugir, de vez em quando, enxofre, metano e um monte de outras substâncias nutritivas que alimentam uma fauna imensa ali na volta. O que tem no final? É legal também falar para o pessoal que a gente tem muitos mistérios no universo, né? Mas que também há uma dificuldade enorme para quem trabalha com essa área mais da geologia, que tu trabalha, né? De atingir também as profundezas da Terra. Então, quer dizer, para o espaço, o homem chega até a Lua, vai, né? Já tem aí satélites pelo espaço, outros planetas, mas a gente não consegue com grande facilidade atingir o núcleo da Terra por conta da dureza, né, para escavar e tudo. Então, atingir essa profundidade aí é algo muito que exige muita pesquisa, muita estrutura, né, para conseguir fazer esses buracos e conseguir, né, atingir também pela pressão áreas tão profundas. Então, só para dizer que é muito profundo dentro do parâmetro que se tem, né? A gente, claro. O maior buraco é, sei lá, 19 quilômetros, algo assim, né? Então, a gente tem duas coisas, né? A gente pode estar falando da busca dentro do solo, onde tu vai, sei lá, tu pode perfurar, ou tu pode achar uma caverna que tem entradas, é uma coisa. Também não é muito conhecido, mas, enfim, a gente achou uma caverna subterrânea com uma mata absurda. Se eu estou bem lembrada, no Vietnã. Não estou trazendo isso agora para a gente. É uma coisa enorme, absurda, com uma mata relictual, com plantas já ditas extintas no resto do mundo. Lá é muito incrível. Mas aqui eu estou trazendo para vocês a pesquisa dentro d'água. Sim, o que a Lilian está nos dizendo 3.000 metros de profundidade, aí tu pega, vem aqui na superfície e 3.000 daqui até a Bahia. Tu pega um ônibus e tu em 24 horas chega na Bahia. Puxa, Nel, desculpa, mas isso é uma distância muito pequena. Mas dentro do mar, essa é uma distância absurda, por causa da pressão da água e por causa da falta de luz. Para o solo, isso é incrível, porque aumenta a temperatura à medida que a gente vai chegando no fundo do solo, tá? Porque nós temos uma lenda científica de que nós temos um núcleo de ferro que coordena, a gente diz isso por causa do campo eletromagnético, né? Mas do planeta. Mas nunca ninguém viu esse núcleo de ferro, né? E que ele seria uma bola de ferro dentro de uma massa de lava quente que faz ele ficar girando ali. Bom, independente das nossas lendas científicas, a ideia é que sim, há uma lava muito quente, liquefeita, que acaba alimentando os oceanos, né? A gente tem nas fossas marianas isso, esse material sai de dentro do mar, alimenta as grandes áreas. Olha onde tem muito peixe, na costa do Peru, no Japão, né? Então, são áreas retroalimentadas por conta desse oceano. E aqui, então, essa senhora, eu não consigo lembrar o nome dela agora, muito importante, traz para a gente a ideia de que esse material alimenta seres dentro do oceano. E tem muito mais por trás. Essa fumaça, quando ela sai, ela gera uma energia que foi descoberta há pouco. Então, quando ela sai, ela faz barulho. Essa energia de sono, qualquer coisa, eles chamam, cada coisa tem um nome, né? Então, o som gera uma energia. Quando bate na água, o calor gera uma energia, porque essa fumarola sai muito quente, gera energia e gera, lembre-se comigo, gera faísca de 700 nanômetros. O olho humano não detecta, mas foi descoberto um camarãozinho lá do fundo, a gente podia chamar de camarão, é um crustáceo. Ele não tem olho, ele tem um ocelo nas costas, que de tantos em tantos segundos, aquele negócio, pip, 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 e ele vai em direção exatamente da fonte essa, toda vez que ele precisa se alimentar. Então, ao
seguir esse bicho, a gente percebeu o quê? Que toda vez que a luz dele acende, ela coincide com a saída da fumarola, batendo na água, gerando o quê? Luz. Então, ele acende a luzinha dele também, indo atrás do alimento. Gente, é perfeito. Ou seja, gente, tem luz, mas não é uma luz que o nosso olho capture que seja vinda do sol, como a gente está predisposto a acreditar, né? É uma luz gerada por essa energia do calor interno, né? E essas frequências que o nosso olho não captura, mas esse camarãozinho que parece cego, né? Ele é cego como nós, assim, né? Como nós somos para algumas coisas, mas ele tem esse detector dessa presença de luz. Bom, isso me levou a uma pesquisa que eu acabei usando essas informações para montar um artigo sobre o que eu achei, então, a 3.000 metros de profundidade. Por quê? Eu vou dizer o seguinte para vocês: essas fumarolas, gente, porque a distância é muito grande entre o continente e a próxima rachadura ali, tá? É bem grande. Mas essas fumarolas, segundo os pesquisadores da década de 70, elas simplesmente ocupam o que eles chamam de província. Centenas e centenas de quilômetros, sabe? Que formam uma grande coxa de retalho de vida. Então, a vida, a gente já acreditava nas zonas mortas do oceano, longas zonas mortas de profundidade, e é mentira. Se tu pegar esse mapa e toda vez que tu tiver o risco ali, tu acompanhar, tem vida acontecendo. E essa vida, ela vem em função da tal da fumarola. Então, eu disse no meu trabalho que essas fumarolas chegam provavelmente até essa área próxima do continente. A próxima slide. O que eu encontrei ali? Eu encontrei tudo que tiver comprido, for cilíndrico e longo, são hifas de fungo, tá bom? Tudo que for arredondado, daí eu vou dar uma analisada. Eu vejo que eu tenho pólen dentro do mar. Não, né? Não. Esse pólen, na verdade, ele vem eu sei que ele vem lixiviado com a água que desce o rio, tá bom? No caso, o Amazonas. Ele pode vir pelo vento, uma chuva de fora. É uma água que traz essa informação lá da terra, de fora. Nesse momento, para essa análise aqui, porque eu achei pólen. Só que daí, eu também acho fungos. Esse pólen está desconectado da planta, não tem uma planta desenvolvendo a 3.000 metros de profundidade, nem alga macroscópica ali, como aquela alga que a Lilian mostrou, e aquilo não é uma flor, aquilo é uma outra coisa, mas é alga, tá? Mas ok, a gente acaba pegando emprestado os nomes. Agora aqui, para eu achar o que eu estou te mostrando, eu vou te mostrar aqui nas figuras mais alongadas, aqui das pontas. As mais alongadas são esporos de fungo. Como que é esse esporo de fungo? Como que ele está lá? Então, se tem esporo, vamos completar. Se tem esporo, está conseguindo reproduzir. Se está conseguindo reproduzir, ele está existindo lá no fundo. Se ele está existindo lá no fundo, algo está alimentando ele. Eu criei o artigo, passei para os meus 7 colaboradores, só um concordou comigo, os outros não, mas também não acrescentaram. E eu mandei para uma revista inglesa para publicar, e eles fizeram tanta confusão para eu não publicar isso. Aí eu me calei, o artigo está engavetado. Mas a minha ideia é essa, que a gente está sendo aqui vendo um material que é alimentado por essa província dessas fumarolas da próxima rachadura, que é aquela que a gente mostrou ali na figura. Tá? Então, a tua ideia aqui... vivem ali e se alimentam também, assim como o camarão, dessa fumarola. Então, o que essa fumarola, esses compostos químicos geram ali? Eu vou dizer como é que o fungo se alimenta, tá? Nesse momento, ele não produz o seu próprio alimento, ele não usa a luz para fazer fotossíntese, não consegue. Ele é heterotrófico, se alimenta do que tem fora. Então, ele tem nas hifas uma substância pegajosa, e ela acaba tanto na terra quanto no mar. Isso já foi provado que é assim que ele faz, tanto na terra quanto na terra do fundo do mar. Ele agrega ele faz uma bolinha de terra, envolve as hifas,
E ali, gente, ele aglomera bactéria que tem no solo do fundo do mar ou da terra. E ele come essas bactérias. Aí a pergunta é, donas bactérias, como vocês foram parar aí? O que vocês estão fazendo? E vão morrer de fome. Elas não morrem de fome, porque toda a área do planeta é alimentada. Então, é uma questão de mudar a nossa forma de pensar enquanto cientista, sim. Outra coisa, alguém falou agora rápido no chat, e a pesquisa do petróleo? Exatamente, amiga, ou amigo que falou. Eu estava fazendo um trabalho para uma empresa particular que contratou a universidade onde eu estava para analisar o sedimento, para que a partir daí pudesse descobrir, porque onde tem essas ventarolas, também nós estamos muito próximo de áreas que provavelmente tenha petróleo. Então, é uma pesquisa com dois, como eu vou dizer para ti, assim, uma faca de dois gumes, né? Descobrimos tudo isso e também damos arcabouço para a indústria petrolífera ir lá e mexer nesse material. A luta grande de vários órgãos está, tipo Greenpeace e outras ONGs, exatamente para evitar a exploração do petróleo na zona que está envolvendo os corais, logo quando o oceano recebe as águas do Amazonas, e também toda a área na volta vai ser afetada, se por acaso a exploração começar. Então, eles enfiam aquelas sondas bem longas, né, vão até o fundo do mar, perfuram para achar esses campos de petróleo, tá? O próximo passo, próxima foto. A próxima coisa é exatamente isso. A exploração de petróleo e a degradação de ambientes importantes à manutenção da rede viva do planeta. Então, gente, vamos dizer que o fundo do mar está morto, é mentira. Tem vida por todo lugar, a cada rachadura. O solo mais novo do planeta está no meio do Oceano Atlântico, saindo ali, entre os continentes, entre as duas placas. Assim, existe fonte energética para esses lugares extremos. Então, nós precisamos rever nossos conceitos. Afinal, o que não sabemos afeta nossas crenças. E nossas crenças estão baseadas em nossa filosofia de vida. O cientista tem muita crença, tem muito dogma, né? Indo para a próxima, eu diria isso. Eu reuni várias figuras para vocês, para a gente ir encerrando e mostrando que, quando tu olhou para aquela imensidão de ligações das raízes com os fungos, tu olhou para um universo microscópico, e aí quando eu saio fora dele, eu vejo o mesmo padrão de teia, de rede, no cérebro, na distribuição das plantas, na distribuição no cosmos, dentro da construção de um átomo, no padrão de raízes. Quer dizer, no padrão eletromagnético, que essa figura com a Terra dentro, e o padrão das linhas eletromagnéticas no entorno dela. Essa é a verdadeira, a ecologia profunda, Priscila, é o nome disso. Tudo está interligado. Por isso que eu disse, estamos dentro de uma placa de Petri. A próxima mostra mais um detalhe muito curioso. Eu ensino sobre reprodução de plantas, ou costumava ensinar, e aí eu trago para vocês uma teoria aqui, que então eu encerro a explicação lá, né, na aula, sobre ciclo de vida, embriófitas, os musgos, e digo, a célula masculina dos musgos, ela é livre natante, ela tem que sair da estrutura masculina para entrar na feminina, que fica paradinha. Gente, igual a nossa espécie tem uma célula masculina livre natante, espermatozoide, e ele vai de encontro ao óvulo que está paradinho. O espermatozoide é em grande quantidade, nada, tem uma cauda, e, quer dizer, ele tem motilidade ou mobilidade, ele se movimenta, e ele é bem pequenininho. Quando ele chega no óvulo, o óvulo é ele está parado, ele faz a escolha de qual espermatozoide ele quer, e ele, puxa, tu nasce com 400 óvulos, tá? Tu nasce com eles prontos, e eles vão amadurecendo, mulheres. Homens produzem bilhões e bilhões de espermatozoides o tempo todo. Gente, eu pego essa informação e levo lá para o cosmos. E onde que tu vê óvulos e onde que tu vê espermatozoides? Para além de nós, para além das briófitas. Olha bem essa cena. E a gente diz que o planeta Terra foi, primeiramente, quimicamente povoado, principalmente com a água que veio dentro dos cometas, congelada, né? E ela chega aqui, bate aqui,
e então a água começa a trazer moléculas novas. Então, a gente tem uma teoria de origem da vida no planeta chamada panspermia, onde a química do planeta se junta à química, que pode ser orgânica, de cometas que vêm de todo o universo. Gente, carbono, nitrogênio e hidrogênio são 3 átomos que formam molécula. Panspermia é um nome, né? Pan de coisa múltipla. Então, esses 3 elementos, eles estão em moléculas soltos por todo o cosmos. Todo mundo sabe. Se tu pudesse pegar uma garrafinha, botar tua mão para fora da nave para pegar, tu ia pegar e encher a garrafinha de hidrogênio, nitrogênio e carbono. E isso é o princípio da vida no nosso planeta. Dá licença. É muito maluco, porque se tu olhar cada planeta, é o orbe, são orbes, eles estão parados. Eles são enormes, mas eles são acometidos por cometas, por asteroides, que até cauda tem. Então, eu não consigo me livrar dessa imagem, compreendeu? Eu não consigo dar uma Nel, que linda essa analogia que tu está fazendo, da Terra como uma espécie de óvulo gigante sendo fecundado aí por esses cometas. Lindo, cara, lindo, lindo. Né? E eu acredito nisso, eu não estou falando porque é uma imagem ou porque eu estou lidando com vocês que misturam a arte com outras coisas, né? Que são profissionais de diversas áreas interessados em arte. Não, eu trago isso de um ponto de vista científico, a partir do momento em que eu pego as fronteiras da ciência e faço a abertura disso na minha cabeça, né? É sobre isso que a gente está falando. Porque quando eu enxergo para além, como Margaret Mead enxergou, né? Como Humberland enxergou, como Francis enxergou, como o próprio Darwin enxergou. Quando eu olho para isso e digo, tem alguma coisa aí. Então, com certeza, eu vou achar respostas. E a ideia é essa. Isso, ciência é muito poesia, mas assim, ó, tu tem que ter uma cabeça aberta, sabe? Para enxergar essa poesia, né? Vamos ver o próximo, que eu já não me lembro mais se tem, se é o último. São só as referências, né? Então, eu encerrei ali, nessa figura da ideia da Terra ser um óvulo, não é por nada, não. Eu acredito nisso, a partir do meu entendimento enquanto cientista. Eu me considero, às vezes, até um pouco solitária, né? Nisso. Talvez se batesse um papo, agora eu estou batendo esse papo com vocês, eu criei, na época da pandemia, um grupo à parte das aulas chamado Futuro Ancestral, onde a gente conseguia reunir pessoas de diversas áreas, meus alunos e outras pessoas amigas, nessa discussão sobre o inexorável, assim, sabe? Está ali, mas eu não estou vendo, mas está ali. Não é porque tu não está vendo que não está ali. E o Futuro Ancestral é uma das nossas bibliografias, né, do Krenak, então tá super, olha, poderíamos estar aí nesse grupo também. Que linda a tua apresentação, gostaria aí que quem se manifestou no chat, que colocasse novamente, né, oralmente, para a gente poder ter esse diálogo mais aberto. Pode falar, Rider. Não, eu só gostaria de voltar. Primeiro, parabéns à professora, à pesquisadora, né, botânica, que está como botânica. Uhum. Acho, inclusive, bonito esse pseudônimo. Voltar um pouco atrás, toda essa questão das monstruosidades, né, que o homem branco ocidental tem em relação à natureza, né, e a fauna e a flora, especialmente da floresta amazônica. Dizer que nós temos uma pesquisadora, né, tínhamos, mas continua, obviamente, a pesquisa dela, a produção de conhecimento, da Universidade Federal do Amazonas, chamada Neide Godin. Sim. Que escreveu um livro chamado A Invenção da Amazônia, que é justamente isso que a botânica está falando, né? Dessa questão do olhar, né, que o homem ocidental branco, eurocêntrico ocidental tem sobre a floresta amazônica, né? Sim. De que existem monstros, árvores que comem, que engolem, que devoram. E
animais monstruosos, né? E a relação sempre que nós temos, nós urbanos ocidentais, temos com a natureza, né? Como se fosse uma coisa, além de paradisíaca, um Éden, só que não, né? Que é também um lugar perigoso, arriscado, e que, no fundo, gente, é difícil nós, homens e mulheres urbanos, quando vamos para a mata, né? Essa relação com a mata realmente, de fato, ela é perigosa, né? No sentido de que a gente se afastou tanto da natureza que a gente não tem mais essa relação nosso corpo com os mistérios, né, o desconhecimento que nós temos sobre esse, digamos, ambiente que nos é desconhecido. Nós somos manauaras, né, e a gente não tem relação com a floresta. Nós estamos ao redor da floresta, mas nós não temos relação nenhuma com a floresta. Quando eu digo nós, em sentido coletivo mesmo, obviamente que existem pessoas que têm uma relação muito forte. E é aí que a gente aprende, né, um pouco com os povos originários, ancestrais da Amazônia, né? Sim. Dessa relação, eu vou falar botânica, tá, gente? Que eu achei tão bonita assim, não. Eu cheguei, Francisco, na Amazônia em 2010 e fiquei indo e vindo até 2014 ali no Acre, né? E a minha pesquisa é com paleobotânica, então a minha direção é paleontologia, mas relacionada a plantas fósseis. E uma coisa interessante que deu para perceber é que eu também tinha idealizado uma Amazônia, e eu tive que dormir na beira do rio, sabe? E não podia, eu disse, mas por que tu não dorme dentro da mata, né? Pensando comigo que o rio seria perigoso. E aí me disseram, cara, a mata é perigosa para gente como a gente, né? Então, vamos botar as barracas na beira do rio. E, claro, a gente estava lá pelo Moa, perto do Amônia, esses são rios conhecidos, né, pelos, enfim, os traficantes que vêm descendo em época de baixa dos rios, que diminui até 30 metros, né, o seu leito, de cima para baixo, e, enfim, os perigos não estavam na mata tanto quanto estavam nos humanos, mas a mata é muito barulhenta, eu mal conseguia ver luz por causa da evapotranspiração, a luz da lua na noite, por causa da evapotranspiração. Então, a mata ela é uma usina o tempo todo acontecendo, tu abre a trilha de manhã, de tarde ela fechou, né? Então, e o solo é gentil, mas ele, ao mesmo tempo, é frágil. Então, a respeito também, né, quem é aí do norte sabe muito melhor que eu, mas há um tempo atrás me procurou um rapaz que ele se formou em Excel para fazer um pós-graduação, e ele era neto do primeiro pesquisador em antropologia, em arqueologia, que lidou com a Terra Preta. Então, assim, o cara faz pesquisa até hoje com fitólitos, é isso que a gente chama, são pedacinhos de plantas, né, distribuídas num solo, misturado, e aí se descobriu que essa terra preta é um adubo, feito que eu tenho na minha composteira aqui em casa, que os povos antigos produziam esse adubo em larga quantidade e espalhavam pela floresta. Quem estuda fitogeografia sabe que não é correta a distribuição das plantas na Amazônia. Aquilo não é natural. Por quê, gente? Ao contrário do que a gente diz, a planta, a fruta nunca cai longe do pé. A planta não quer que a sua semente caia próximo, porque quando ela começar a germinar, ela vai disputar luz e sol, nutriente e água, né? Então, o que ela quer? Que a sua semente vá crescer bem longe. Então, muitas plantas que a gente vê associadas, grandes plantações, bem como vocês falaram das castanheiras, isso não é natural. Então, quer dizer que nós já manipulamos a mata, sabe, eu não sei nem dizer quanto tempo, até porque a gente tem muita coisa antiga, né? Quando tu estuda os peruanos ali de Machu Picchu, foram os antigos peruanos que construíram Machu Picchu, os incas. Não foi, cara. Quando os incas chegaram ali, aquilo ali já estava pronto. Exato. Né? E eu, assim, apoio e acho o máximo falar do Logos Inca, que traz o nosso brilhante geólogo aqui da URGS, e que eu sou fã dele.
o Meneghat, mas assim, a gente nunca sentou para discutir, né? Porque, na real, as minhas leituras dizem que Machu Picchu é muito mais antigo do que os Incas. Então, isso daí é só uma pequena, né, um fiozinho para a gente lembrar que a Amazônia foi mexida. Priscila, pode só para terminar o meu pensamento, eu acho assim que a nossa relação com essa Amazônia, né, imaginária, inventada, e nós crescemos, né, nós manauaras, nós crescemos com esse imaginário na escola, na nossa formação, totalmente à parte, né, do que nós vivenciamos essa sua pesquisa, né, que é maravilhosa, parabéns. E só que a gente cresceu, né, no meio de uma ditadura, né, mais de 20 anos de ditadura, pensando na Amazônia de uma forma totalmente equivocada, né? Agradeço a sua pesquisa, muito bonita. Eu quero acompanhar o seu trabalho, vou pesquisar na internet, mas achei maravilhosa a sua explanação, né, de uma forma científica, mas totalmente acessível a qualquer pessoa, né? Eu acho que isso que a gente precisa fazer, ciência, fazer uma conexão com a vida real. Obrigado. Vamos lá, Priscila. Suas manifestações no chat nos deixaram assim animadas e queria eu agradeço profundamente essa aula. Eu estava precisando de um ouvir, né, coisas nesse sentido, com essa profundidade poética e essa mistura entre a biologia, enfim, esses pensamentos, né, que nos levam a nos questionar mesmo sobre a nossa própria existência, né, como ser humano, de onde vimos, como nos relacionamos, o surgimento da vida, como continuamos, né? Então, eu agradeço muito profundo. Eu tenho tanta coisa para falar, professora, que eu não vou falar. Porque eu já comentei tanta coisa no chat. É porque, assim, toda vez que uma coisa me anima muito... Fala aí um pouquinho. Como algo me anima muito, o meu cérebro ele fica... E aí eu quero dizer assim que... nossa, tem tantas coisas para relacionar tudo que você trouxe, né? Eu estava pensando nas samambaias, né, que você pesquisa alguma questão das plantas antigas e traz todas essas questões. E a gente convive com plantas no mundo todo, né? Mas eu estou falando particularmente aqui na Amazônia, que estão desde os primórdios aqui, e as samambaias são uns desses exemplos. É uma planta tão maravilhosa. E essa questão de como a floresta ela vem se construindo e se construindo, se formando por conta de tantas coisas que acontecem, e da própria relação que a gente tem com a cultura, né? A gente não pode esquecer que muitas das árvores que estão hoje aqui, elas são todo um processo também de cultura, como um jardim, que eu acho que foi a professora que trouxe, que o Krenak, né, que falou que a floresta é como um grande jardim plantado, alguma coisa assim, mas é porque tem relação com essa questão dos povos antigos que por aqui viveram, passaram, as sementes foram levadas daqui para lá, assim como nós somos o resultado, né, da vida aqui nesse planeta, como uma grande semente que aqui chegou e espalhou água, espalhou tudo. A nossa floresta também foi assim. Então a gente tem o poder também de criar vida, né? O poder de estar envolvida nesses processos, um grande processo de criação. Eu acho que é como isso, a natureza, a gente, o planeta, as interconexões entre os tamanhos, o micro e o macro, essa organicidade das coisas. É como se nós tivéssemos parte de um processo em ebulição e criação. E aí, enquanto você estava falando e mostrando essas imagens, né, antigas e tal, só vinha na minha cabeça aqueles videoclipes da Bjork, né, da biofilia e outras coisas mais, e tudo que vai se transformando, as placas tectônicas, tudo vai se movendo, e a vida vai surgindo, e o planeta vai se movimentando. Então, tudo está sempre em grande movimento, a gente não para, né? E eu acho incrível esses estudos que fazem essas relações entre tudo que é microscópio, a gente não enxerga, ou então está escondido nas profundezas, mas que faz o absoluto sentido, né, para a interconexão da vida como um todo, do planeta, da gente na galáxia e tudo. Então, te agradeço. Mas obrigada, professora, também.
Priscila, o bonito também é que como está tudo conectado, para qualquer ponto que a gente olhar, por menor que seja, dentro dessa rede, a gente se encontra também, né? Queria que tu comentasse agora, né? Que bonito, né? Pois é incrível tudo isso, porque é uma questão de ponto de vista, né? De percepção. Talvez a gente busque muito a concentração, mas quando a gente se concentra demais numa coisa só, esquece o resto todo. E é muito clássico da minha vivência, né, em ciência, que é assim, o cara sabe tudo da asa esquerda da mosca, né, mas aí a direita, disse, oi, ela tem uma asa direita, eu nem sabia. Então, eu acho que tem um ponto muito clássico que a gente dá uma focada, e esse ego sobre quem somos, o doutor, a doutora, porque está tudo em mim, eu sei, eu concentro, e então a gente se perde um pouco. Acho que o que mancha essa linha esse caminho, que o que mancha ele é o nosso ego, né, Priscila? Porque a gente pensa que já sabe tudo, que está dominado, que é isso aí, eu li ali, está tudo certo. Mas quando tu amplia a tua visão, né? Às vezes eu trago algum assunto, a Lilian sabe, me conhece de outras paradas, né? Quando eu trago algum assunto mais metafísico, algumas pessoas não conseguem essa discussão, né? E dizem para mim, isso não é verdade, isso aí é uma coisa que psicologicamente tu pensa que vê, tu pensa que sente. Eu disse, olha, eu respeito a tua opinião e eu vou respeitar mais ainda dizendo uma coisa, que a gente é ignorante, né? Sem querer ofender, mas colocando. Tu sabe bastante da tua área, enfim, tal. Tu leu sobre isso, tu te preparou, tu te focou. Se tu tivesse a minha leitura, tu ia ter essa discussão também. Então, como a gente consegue aqui conversar, nosso grupo, porque a gente tem essa leitura ampla, entendeu? Eu não posso focar só naquela coisa que foi, enfim... foi provada, foi 2 mais 2 deu 4, deu certo. Então, assim, a questão toda está para onde a gente olha, o quanto a gente abre a mente. Então, eu sou ignorante sobre coisas que eu não li. No momento que eu leio, eu me transformo em alguém diferente. Mas eu preciso ter acesso a isso, eu preciso querer ter acesso a isso, né? Então, no momento em que eu digo isso não é verdade... Como a gente está falando, a Amazônia foi cultivada. Eu não estou falando tudo, eu estou falando uma parte que a gente nem sabe definir direito ainda, mas uma pessoa qualquer ia dizer, tá louca ela, né? Não, é que a minha ignorância, ela foi um pouquinho, sabe, alimentada com o saber, e aí ela diminuiu para abrir espaço para esse saber. Então, é sobre isso, a gente tem que, sempre, o tempo todo, a gente tem que aprender com quem já estava aqui antes. Antônio, pode falar aí também. Não, eu levantei a mão porque eu acho muito interessante esse assunto, né, de interdisciplinaridade, tanto dentro da ciência quanto da ciência com as outras áreas do conhecimento. E é interessante a gente ver que existe, né, realmente, como tu falou, essa coisa de um ego, de que a coisa tem que ter sido muito comprovada e tem que ter tido estudos e tal, e óbvio que é importante, é bom ter esses estudos, mas a gente acaba muitas vezes esquecendo que a gente vive num planeta em que houve incontáveis gerações de seres humanos e que provavelmente alguma coisa eles aprenderam nesse tempo, né? Tanto que a gente vê que esses padrões de entender que as coisas estão todas conectadas, que tem realmente uma repetição de lógicas dentro da organização da natureza, né? As coisas que funcionam nesse planeta parecem se repetir. Já existe um entendimento meio intuitivo dessas coisas. E é só agora que a ciência parece que está conseguindo chegar em entender que, peraí, tem alguma coisa de valor aí nesse entendimento. Né? E, inclusive, eu tenho a impressão de que dentro da área mais cultural, artística, do conhecimento humano, já se tem essa intuição também, embora, como não é a nossa área, ficar quantificando as coisas, a gente não costuma ir lá
estudar a coisa em amostras de coisinha e tal, porque os nossos estudos são mais para outro lado, mas a gente vê que tem, né? Tem parece que uma consciência inconsciente de como é que as coisas funcionam, né? Inclusive uma consciência inconsciente da gente, essa coisa que a gente tem de atribuir uma identidade para as coisas, tipo, a gente tem uma planta em casa e ela está ali crescendo, a gente meio que presume que ela tem vontades, que ela tem algum tipo de inteligência, porque ela está viva e a gente, né, usa a gente mesmo como régua. Só que talvez também dentro disso tenha um entendimento intuitivo mais profundo do que a gente achava que tinha. Achei uma loucura a aula de hoje, muito interessante. E nunca mais vou ter plantas no meu banheiro, porque é uma indiscrição. Elas ficam te fotografando. Aquelas folhagens fofoqueiras, vendo tudo que a gente faz. Pior. Tu sabe que o cara que trouxe essa pesquisa à tona agora, né, na década de 20, de novo, esse brasileiro com os outros, eles ganham um prêmio chamado Ig Nobel, que é o prêmio Nobel, é o que é ignorado pelo prêmio Nobel. Então, é onde está a nossa ignorância, ali, ó. Por isso que eu usei a palavra sem querer ofender, é ignorância da gente, porque não sabia, entendeu? Então, é muito importante baixar a crista, descer do pedestal de doutor e olhar e dizer, nossa, eu sou só um observador desse processo, né? É isso, sabe? Eu acho que a gente, na verdade, precisa dessas conexões, né? Até para querer estar aqui, né? Para se sentir feliz. Mariana, isso. Oi, agradeço. Mari, deu uma travadinha na tua rede. Até cair antes. Eu vou desligar o vídeo. Vamos ver se melhora. Mas eu amei a aula, amei vários pontos colocados, né? E fiquei pensando no Krenak quando ele fala dessa natureza cosmetizada, né? Essa ideia cosmetizada que foi criada, que não tem nada a ver com o que é a natureza, né? E toda essa ideia dessa sabedoria da natureza também, né? Porque que se manifesta, a gente olha como a planta cresce, e essa ideia da... Eu tenho uma questão com as grandes árvores, né? Que estão ali por muito tempo, né? Quanta sabedoria, né? De processos e tal. E como essas grandes árvores sempre foram respeitadas em todos os povos, assim, que a gente sabe, né? Antigos, né? Ou, por exemplo, eu com vínculo com a meditação, todos os grandes meditantes, eles sentaram embaixo de grandes árvores para meditar, né? Não foi no cimento, foi... Então, essa conexão com esse ser, me lembra um pouco até o filme Avatar, né? Dessa conexão com a planta que transmite ali, bota o cabo USB embaixo da memória. Perfeito, Mas tudo isso. E só mais uma coisa, que é a questão que eu ouvi falar há um tempo, mas não sei como é que anda, que é a questão do direito das plantas. O direito de existir. E aí essa parte, quando vira... tá, então tem uma inteligência. Então, né, como é que... Sabe alguma coisa? Como é que anda nesse sentido, né? Esse direito das plantas. Sei. Não, eu não sei nada a respeito disso, de alguns seres humanos terem entendido assim, como alguns lugares do mundo confiam nas suas legislações para proteção, por exemplo, de golfinhos, né? Mamíferos, cetáceos, que teriam essa relação muito... Enfim, o que for parecido com a gente, daí ganha um aval de segurança, né? E as plantas, eu acho que eu não tenho nenhuma noção sobre isso, estou ignorante nisso, preciso ler a respeito, mas eu concordo contigo sobre o aspecto de que tem mais coisas aí que a gente não vê ainda, né, Mariana? Quando senta debaixo da árvore para meditar, assim como o Buda, como Siddhartha fez. Então, a grandiosidade desse assunto eu tenho avaliado pelo estudo também e consagração da ayahuasca, né? Então, eu também sou adepta, e eu entro nisso, comecei essas leituras através do Jeremy Narb, que é um antropólogo que detonou a carreira dele com menos de 30 anos, detonou porque ele veio fazer um trabalho comunitário na Amazônia, pelo Peru, e descobriu a ayahuasca, e aquelas pessoas falavam
que vinham os espíritos da floresta, e eles, que espírito é esse? Eu quero ver também. E aí ele prova, e aí ele, nossa, guria, ele junta um monte de pesquisadores, o pessoal da psicologia, o pessoal da psiquiatria, o pessoal que lida com neurotransmissão, tudo para tentar entender o que é que acontecia na mente na hora do processo da ayahuasca, que espírito é esse que a gente consegue detectar. E ele encontrou um indígena, que eu não vou saber nomes agora, porque eu não me ative a isso. Ele simplesmente, esse indígena, ele tinha, é uma pessoa que já faleceu, ele tinha uma visão fotográfica. Após as mirações, depois que se toma ayahuasca, isso, o Jeremy Narby é o pesquisador. Mas ele conheceu um indígena que, após as mirações, ele conseguia, pela memória fotográfica, fazer pinturas, desenhos incríveis. E ele faz o desenho de uma célula. Isso chegou a mim porque eu fui chamada uma certa vez para dar uma aula, e lembra, levar microscópio para uma aldeia indígena aqui em Porto Alegre. E aí a gente entrou na sala com eles, dentro da tribo, tinha uma sala de madeira e as crianças estavam ali. Mas, Deus, pensei comigo e comentei com a minha colega, como é que eles vão reconhecer? É que eles têm nome para as coisas minúsculas, miúdas? Como é que eles vão reconhecer? Então, eu fiquei parada naquilo ali, e depois, anos depois, o Jeremy Narby surge na minha vida com a leitura, né? E ele trata de uma história interessante, então, em que esse cara, esse indígena que eu estava te falando, com memória fotográfica, após as mirações, ele faz esses desenhos, e ele desenha uma célula vegetal cheia de detalhe, com muitos detalhes. Mas o que é isso, meu senhor? E aí ele explica para o Jeremy, isso daqui são as outras partículas da célula que o homem branco não descobriu através do seu microscópio. Então, mana, eu tenho para te dizer que a nossa religiosidade, esse fantástico do mundo das religiões, ele está a um passo de virar verdade para o humano, para o ser humano, porque, na verdade, a gente depende de tecnologia para reconhecê-lo. E o Narby quer a todo custo, tocar o espírito da árvore, né? Ele quer tocar o espírito da floresta, ele quer pegar com as mãos tridimensionais dele, isso não é possível. Então, ele também tem que entender a ideia de que as dimensões dividem as realidades, são múltiplas, como as lamelas do cogumelo, que às vezes se encontram, às vezes se separam, né? São múltiplas, são fininhas, delicadas. Então, é isso. Também um outro entendimento que, da minha particularidade, eu não pesquiso isso como uma pesquisadora na universidade, até porque a universidade me demitiu ano passado, eu estou tentando recolocação ainda, a gente fica meio nervosa até, porque tem tanto para dizer, tanto para querer saber, né? Então, eu vasculho outros campos. E aí, eu mergulhei na questão da ayahuasca para também tentar entender o que o Narby trazia ali, entender um pouquinho, porque eu chego assim que nem sabe quando o mar bate na pedra e volta? É assim que eu chego no conhecimento do Krenak, por exemplo, das coisas que eu leio dele. É como se eu conseguisse só lamber a rocha e sair, tem que ir embora de novo, sabe? Então, isso é muito pessoal, da minha pessoa, essa busca que é espiritual, mas ela me leva de encontro reto com a mata, com a Amazônia, né? Então, isso é incrível, a gente poder estar vivo nessa hora, nessa discussão. Mas, então, é isso. Eu acho que as fronteiras da ciência, elas vêm correndo aqui juntinho com a nossa percepção. Ah, eu pude ver? Então, peraí, eu vou escrever um artigo, é verdade esse bilhete. Eu não consegui ver? Não existe. Então, realmente, primeiro a gente tem que se superar, né, para poder daí entender o resto.